Boa noite, a paz estejam com todos. Que bom estar aqui, saudade de vocês, de estar nesse momento tão gostoso com vocês. Antes de começarmos, eu queria ler um trechinho rápido de um versículo, fica lá em Salmos 145, 1. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Que a gente, a todo momento, esteja louvando, exaltando, sempre pregando e mostrando a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado. E hoje eu quero que você sinta esse cuidado, esse amor, essa presença. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu santo e glorioso nome. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Estamos felizes, estamos alegres de estar mais uma vez juntos, neste momento de comunhão, neste momento de louvor, nesse momento de adoração, e que o Senhor se faça presente neste lugar, em cada casa que está passando essa live, e que essas pessoas possam sentir a tua presença, que possa ser palpável, Pai, a tua presença. Nós te adoramos, te exaltamos, pedimos que o Senhor nos use, Pai, como instrumentos em tuas mãos, e que o nosso louvor seja agradável a ti, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Jesus, em tua presença. Aleluia. Você que está em casa, fique de pé, vamos adorar, vamos louvar, mesmo nesse dia
chuvoso, de ficar deitadinho de coberta. Vamos animar aí, que Deus merece todo o nosso aplauso, toda a nossa adoração. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te engrandecer, para exaltar o teu santo nome. Aleluia. Te rendemos glória, Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Estamos aqui, Pai. Te louvamos, agradecemos esse momento maravilhoso. O véu. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Você de casa, declare só para te adorar. Aleluia. Só pra te adorar e fazer
Aleluia, louvado seja o teu nome. Você de casa, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Deus é bom o tempo todo. Estamos felizes, Pai, de estar aqui. Que o Senhor receba nosso louvor de todo o nosso coração. Aleluia. Ousado amor. Aleluia. Esse amor que nos preenche por completo, esse amor que nos faz viver a cada dia. Aleluia. Esse amor imensurável. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as
amor que nos constrange, Pai, esse amor que mesmo sem merecer, o Senhor derramou em nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Louvado seja teu nome. Tu és grande, Pai. Eu era órfão. Aleluia. Eu era, nós éramos. Hoje nós temos um lugar. Hoje nós temos uma família, hoje nós temos um pai. Um pai que nos guarda, um pai que nos acolhe, um pai que nos ensina. Hoje você tem um lugar. Aleluia. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos.
Aleluia. Hoje nós somos filhos, nós temos um lugar. Amém? Glória a Deus. Em meu coração.
declare você de casa. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Mais uma vez. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, e entregamos esses nossos louvores. E que o Senhor continue falando com o teu povo através da tua palavra. E que o nosso coração esteja, Pai, com terra fértil para receber a semente de hoje. E que possamos absorver ao máximo do que o Senhor vai tratar aqui esta noite. Fale ao nosso coração, Pai, o que cada um precisa. O Senhor conhece o que cada um necessita, o que cada um passa. Pai, que sejamos sensíveis à tua presença, à tua palavra, ao nosso próximo. Que o teu amor, Pai, esteja latente em nossos corações. Que a tua presença esteja fervendo dentro do nosso coração, Pai. Nós estamos já sentindo a tua presença. E que a tua palavra venha nos trazer refrigério, que a tua palavra venha nos ensinar, que a tua palavra venha, Senhor, aumentar a nossa fé, que a tua palavra venha abrir os nossos olhos espirituais, que a sua palavra venha renovar as nossas forças. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por essa noite, obrigada por permitir, Senhor, com que estivéssemos aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Chegou na hora, Zé. Que bom, que alegria. Você que está em casa já ouviu esses cânticos, esses louvores. Foi perceptível a presença do Senhor nesse lugar. Eu pediria que você aí, junto comigo, orasse ao Senhor, já se permitisse o Espírito Santo alcançar você através dessa oração, que você já se permita, como disse a Inaê aqui, já abrir o teu coração, fazendo com que ele esteja preparado para receber essa palavra, porque eu creio, irmãos, que hoje vai ser uma noite não só de milagres, mas eu creio que o Senhor irá se manifestar através dessa palavra, derramando sobre nós as suas maravilhas. Pai, te damos graças
pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. É para mim um grande privilégio, Senhor, estar aqui com os meus irmãos. Agradeço a oportunidade que essa igreja me concede. Agradeço, Pai, a confiança que tem sido colocada na minha vida. E eu espero, Pai, que não seja eu em nada, mas o Senhor em tudo aquilo que irei falar. Quando eu digo em nada, Senhor, apenas usa a minha vida como instrumento para abençoar os meus irmãos. Que eu seja realmente um canal de bênção para transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Ou ainda aqueles que irão ouvir essa live possam ser impactados por essa palavra. Que, como eu disse, Senhor, eu creio que ao ouvir essa palavra, ao entender essa palavra, o poder do Senhor vai alcançar as nossas vidas. Os milagres do Senhor serão derramados sobre nós, e com certeza iremos viver as maravilhas do Senhor. Ah, Deus, eu creio, Senhor, porque está escrito na Tua palavra, de que aquele que buscar o Senhor, buscar a Tua face, se humilhar, orar, Senhor, então nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração aberto para se humilhar diante de Ti, para orar diante do Senhor, buscar a Tua face e se converter dos nossos maus caminhos. O Senhor diz que do céu o Senhor irá ouvir a nossa oração, vai atender o nosso chamado, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Iremos viver os milagres do Senhor, acredito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de retomar com vocês um pouquinho, baseado no tema que a gente colocou para estes sábados, né? Como o sábado passado eu não pude estar presente, o obreiro Sedes esteve aqui, trazendo uma palavra maravilhosa, mas diferente, óbvio, da nossa proposta, os altos e baixos na vida de um rei. Então eu queria voltar um pouquinho, fazer aí uma retrospectiva, né, desses 2 cultos que eu tive ministrando aí anteriormente, apenas com o objetivo da gente refrescar a nossa memória, em cima daquilo que a gente veio falando. Então o tema do nosso culto é retrospectiva, né, aliás, os altos e baixos na vida de um rei, e hoje a retrospectiva das mensagens anteriores. Então vou falar um pouquinho sobre a biografia do rei Ezequias, né? Quem foi o rei Ezequias, o 13º rei de Judá, o significado do seu nome: Jeová fortalece, que ele de fato possa fortalecer a sua vida cristã. Filho de Acás, o seu sucessor Manassés, ele assumiu o reino com os 25 anos de idade, reinou durante 29 anos e morreu aos seus 54 anos. Vamos ver um pouquinho aqui da sua trajetória durante esse período. Lembrando que o nosso objetivo ao estudar o livro no caso aqui de Reis, eu estou focado mais no livro de Reis, falando sobre o rei Ezequias. Nosso objetivo é enxergar como Deus se mostra grandioso na história de Ezequias, para que a gente o adore, e ele pode também ser grandioso na nossa vida. Então o objetivo não é só evidenciar a história do rei Ezequias, mas é trazer à memória o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus foi poderoso na vida do rei Ezequias, e pode ser nas nossas vidas, nos dias de hoje. Então esse é o objetivo principal. Então, falando um pouquinho de Ezequias, ele quebra os altos, ele tira os altos, ele convoca os sacerdotes e levitas, limpa o templo, tira todas as impurezas do templo,
começa um processo de santificação com todos os utensílios e a mesa dos pães consagrados, reestabelece o culto a Deus, realiza a Páscoa, que há mais de 2 séculos isso não acontecia. Ele acaba com a idolatria no reino de Judá e reestabelece a lei dos dízimos e ofertas, iniciando por ele mesmo. Fez o que era correto diante do Senhor, diz a Bíblia, e ele se apegou ao Senhor, confiou em Deus. Foi um cara perseverante, destemido, compassivo, íntegro, e a Bíblia diz que ele se animou. Que isso fique para nós. Foi um camarada então que se apegou muito ao Senhor, confiou em Deus, e a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. E é interessante é que a gente vai ver os enormes resultados no povo de Judá em relação à postura do rei Ezequias. Ao contrário de seu pai Acaz, que foi um péssimo rei, ele, quando assume o reinado aos seus 25 anos, a Bíblia diz, como em cima de tudo isso que eu acabei de relatar, baseado nessa reforma toda, o resultado, Isaías, que isso traz ao povo de Judá, é algo realmente muito significativo. E o seu sucessor, Manassés, ao contrário dele, foi o péssimo rei, o pior rei de Judá, diz a Bíblia. E o resultado também para aquela nação foi super trágico, né? Então a gente aprende, baseado na história dele, a questão da disciplina, a fidelidade, a questão do fracasso que a gente vai enxergar lá na frente, que mesmo sendo ele, a Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve rei igual a ele. A gente vai entender que existe um mas aí também na vida do rei Ezequias, e a gente vai enxergar isso um pouquinho mais para frente. Mas foi uma pessoa de sucesso. Eu falei aqui no primeiro culto um pouco sobre a reforma religiosa. Nosso primeiro culto foi focado nesse sentido, e aí a gente fez um paralelo com a ceia do Senhor, falamos da importância que eles dão ao templo do Senhor, que para os dias de hoje, por conta desses problemas que a gente vem enfrentando, a impressão que a gente dá é que a gente não dá a devida importância, a mesma importância, encara com a mesma importância, pautado na fé, o estar na igreja, o estar junto com os irmãos. E a gente fazer um paralelo com aquela situação, Isaías, o povo adora o Senhor no templo, e existe uma grande responsabilidade por trás de tudo isso. Falamos no culto anterior, que eu estive pregando, sobre a vitória que Deus deu ao rei Ezequias na luta contra o exército do rei Senaqueribe, onde Isaías, eles exterminam no arraial dos sírios 185 mil homens, com apenas um anjo. Creio eu que foi uma palavra poderosa, foi uma palavra maravilhosa, e esse é o Deus que nós servimos, um Deus que a gente enxerga que, quando a gente fala de avivamento, a necessidade que existe de se fazer essa reforma, que foi o que aconteceu com o reino de Judá. Houve um grande reavivamento, mas antes disso houve uma reforma religiosa. E falamos, como eu disse agora, em relação a essa batalha, que através da oração de Ezequias, ele se apresenta diante do Senhor e diz: Senhor, essa batalha não é nossa, essa batalha é tua. E o Senhor realmente vem com mão forte, dá ordem a um anjo,
e estudando um pouquinho sobre essa situação, o que a história diz, não tenho como afirmar aqui, até disse isso, esse anjo foi num formato de peste, dentro do arraial dos sírios, onde são exterminados 185 mil homens. E aí, irmãos, finalizando, porque semana que vem, a minha ideia aqui já é começar a falar sobre a parte baixa do rei, né? A gente falou da parte boa, do quanto ele foi audacioso. A Bíblia diz que de fato, diferente dos outros reis que foram bons, ele destruiu os altos, reabriu o templo, tantas coisas boas ele fez a ponto de trazer para o povo, através do Senhor, Deus, a prosperidade para aquela nação. E aí, fechando esse contexto, eu sintetizando até aqui, Zé, qual foi o versículo que para mim fecha essa situação, que está lá em 2 Crônicas? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia, no capítulo 7, o verso 14. Amém? 2 Crônicas 7,14, e a Bíblia diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, chamar a Deus, chamar o Senhor Jesus pelo nome, é o que nós iremos fazer nessa noite. E aí o versículo vem destrinchando: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, ou seja, se afastar dos seus maus caminhos, olha o resultado, olha a promessa que o Senhor tem para nós nesta noite, Isaías: dos céus eu ouvirei, perdoarei. Quem tem pecado aqui? Tem gente com pecado aqui, Zé? Eu seria o primeiro da fila. Perdoarei os seus pecados, diz o Senhor, e sararei a sua terra, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente fala de sarar a terra, é o que eu falei aqui na minha oração, é a gente viver os milagres e as maravilhas do Senhor. Inaê, eu sararei a sua terra. Para mim, Zé, esse versículo, ele meio que encerra essa parte dos altos, eu diria, sobre o ponto de vista dessa situação do rei Ezequias. E aí eu quero trabalhar com vocês em cima desse versículo, quando a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, irmãos, louvado seja Deus, porque nós sabemos a fonte, né, Yuri? A fonte é Cristo. Nós temos a fonte, irmãos, a fonte é Jesus. Diferentes daquele povo que naquela ocasião tinham tantos deuses para tudo e para cada tipo de situação, mas nós não, só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o nosso Redentor vive, Ele está aqui em nosso meio, e eu tenho certeza que os seus ouvidos desobstruídos, com as suas mãos estendidas para abençoar você que está aqui, e você que está me ouvindo em casa, ou no carro, não sei, assistindo, onde você estiver, seja alcançado pelo Senhor em nome de Jesus, porque o endereço é Cristo. E aí vem, você já sabe o endereço, então vamos começar. E a Bíblia diz: se humilhar. Meu caro, quando eu fiquei meditando sobre essa questão do se humilhar, eu vou falar para vocês, não é fácil, porque uma coisa, Isaías, é se humilhar, mas a proposta aqui, ela é mais embaixo, né? Ela é mais embaixo. Eu diria que o que o Senhor tem para nós é ser
humilde. É sermos humilde. E aí eu pesquisando, vamos lá, o antônimo de humilde: convencido, arrogante, metido, petulante, presunçoso, soberbo, esnobe, imodesto. E aí, né, eu fui pegando cada uma dessas palavras, e quando fala aqui convencido, aí eu fiquei pensando assim, se achar bonitão. Aí eu pensei comigo, Lohane, ainda bem que eu sei que eu não sou de muita beleza. Porque, né, pensa, se eu fosse um cara bonito, isso ia ser difícil para mim isso aqui, ó. Se eu fosse, Isaías, que nem o reverendo Luiz, bonitão daquele jeito, e ser humilde, para mim ia ser difícil. Verdade seja dita, irmãos, em tom de brincadeira, mas é uma grande verdade. Porque isso está em nós. Uma coisa é falar ser humilde, outra coisa é falar, não, eu sou humilde. E viver na condição de humilde, não é fácil. Porque quando fala aqui, arrogante, é se achar melhor do que os outros. Camarada é arrogante, não tem nada de humilde, e se acha melhor do que todo mundo. Agora, cá para nós, quando a gente se acha bom naquilo que a gente faz, a gente não tem esse olhar, porque eu sou o melhor. E aí eu não quero trabalhar com vocês, irmãos, uma falsa humildade. Porque se você é bonito, como eu disse, maravilha, louvado seja Deus, porque não é o exterior, né? O exterior é muito bom, mas é principalmente o que está dentro de nós, cara. Essa questão, essa maior beleza que Deus tem para todos nós. Então, quando fala da questão arrogante, né, eu sou melhor do que todo mundo, quando a pessoa de fato conhece, não é fácil você manter o seu pezinho no chão, né, e a gente vai ver versículos bíblicos que respaldam o que a gente está falando aqui. A mesma questão sobre essa outra palavra, o metido, que se mete aonde não é chamado. Eu fui ver essa questão do metido, Isaías, e eu tinha em mente uma outra questão, mas o legal é que é diferente do que eu pensava. É aquele camarada, Zé, que quando ele se acha, daqui um pouco ele está se intrometendo onde não tem que se intrometer, né? É um intrometido mesmo. Você está ali conversando com a Lohane e tal, foi o louvor, como é que foi? Daqui um pouco veio um irmão lá de trás e falou, não, pô, você é um intrometido, sabe? Apenas um singelo exemplo. O petulante, o atrevido, coloquei petulante, atrevido, descarado e trata com desrespeito. Petulante. Então fui dando um adjetivo para cada palavra que quiser. Presunçoso, aquele que não é nem um pouco modesto. Percebe como vai ficando, né? Mais embaixo a situação é humilde, mas daqui um pouco a gente vai cavando, a gente vai garimpando aqui, não é tão simples assim. Nós precisamos do Espírito Santo para de fato se converter dos nossos maus caminhos, e por aí vai. Soberbo, está numa condição sempre mais elevada do que os que estão à volta. Soberbo está sempre naquela condição mais acima do que aqueles que estão ao seu lado. E o imodesto, aquele que não é nem um pouco modesto. E o esnobe, o superior aos demais. O esnobe se acha superior àqueles também que estão ao seu lado. Mas eu creio, quando a gente fala inclusive
de o Senhor perdoar os nossos pecados, o Espírito Santo pode nos ajudar a sermos equilibrados, irmãos. Essa é a questão, é buscar o equilíbrio de fato, e deixar o Espírito Santo nos tornar, ser humilde. Porque olha só, lá em Tiago 4,6 diz o seguinte: antes a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Olha a importância da questão do ser humilde. Deus resiste aos soberbos. Já pensou, Isaías? Quando a gente fala do Senhor ouvir a nossa oração, daqui um pouco você se vê então Deus olhando para você assim, meio de lado, você soberbo. Deus fala aqui, olha, que Ele resiste ao soberbo, mas dá porém graça ao humilde. Louvado seja Deus. Em Filipenses 2,3, nada façais por contenda, no caso até daquele que vem dar opinião, vem se intrometer, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu caro, não é fácil, mas é a palavra de Deus. E não é fácil, e aí a gente se colocar nessa situação, aonde eu coloco você como superior a mim fazendo louvor. Quando eu olho para você, Inaê, aqui ministrando louvor, e eu falo, poxa, Inaê, ela é melhor do que eu, mas eu quero aprender com ela, e aí eu vou caminhar ao seu lado, eu não vou te boicotar, eu não vou puxar o teu tapete para eu subir e ocupar o teu espaço, ao contrário, você é melhor do que eu reconheço, Inaê, que você é melhor do que eu, e eu quero andar contigo, quero aprender com você, porque cada um tem a sua identidade, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de fazer, mas eu posso aprender com você, e ser diferente, e agindo da melhor maneira possível, e é onde Deus vai operar, é onde Deus vai me exaltar. Isso serve para mim, serve para todos nós. A gente encarar Isaías, já pensou um concorrente melhor do que a gente? Irmãos, isso já aconteceu comigo, de eu ligar para uma pessoa, cujo apelido italiano, falei, meu caro, surgiu para mim uma oportunidade de uma construção de uma obra, quero aprender com você, você vem comigo? E ele de bate pronto, falou, estou com você, e a gente percorreu durante um período, até que ele entendeu que essa obra ele ia fazer para uma pessoa. Ele falou, Mauro, hoje o meu trabalho está destinado mais para a questão de investimento, e o dia que você for só para questão de investimento, e não para alguém que vá morar no imóvel, terei todo o prazer de estar junto com você, por conta de umas questões que ele já teve, mas mesmo assim, trocamos ideias e foi muito válido, mas eu quis aprender com ele, e eu entendo, e até hoje, estou ao lado de uma pessoa hoje que estou aprendendo com essa pessoa, que é melhor, e muito melhor do que eu, e eu brinco com ele, amador chega eu preciso ao meu lado de profissional. Em síntese, é o que a gente vive. E Provérbios 29, 23 também diz o seguinte: a soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha que maravilhoso, Inaê. Porque quem é que não gosta de ser honrado, irmãos? Todos nós gostamos de ser honrados. A única diferença, outro dia até conversando com o Adenilson, no nosso bate-papo lá, Lohane, e a certa altura da nossa conversa,
Ele me agradeceu bastante, eu olhei nos olhos dele e falei: Adenilson, não lembra do Mauro, de verdade, do fundo do meu coração, lembre de Cristo, primeiro. O bate-papo foi em tom de troca de ideias, e ele fez várias anotações. Daqui um pouco: poxa, Mauro, que legal. Eu falei: segura, não lembre do Mauro, pé no chão, Inaê, de verdade, queridos. Se tiver algo, Zé, para falar do Mauro, lembre primeiro de Cristo. Foi o que eu disse para o Adenilson, do fundo do meu coração, sem demagogia. Não estou fazendo papel de bom moço, não é isso. Mas daqui um pouco a gente se vê com o pé no chão, fala: opa, aqui, Zé, ao horário eu lembrava do nosso pastor reverendo Luiz. Senhor, eu estudei, eu me preparei, eu garimpei, eu pesquisei, mas se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não tiver graça, se o Senhor não me empoderar de unção, a ponto de fazer essa palavra uma palavra viva, que alcance o coração dos meus irmãos, e mais do que isso, transforme. E mais do que isso, você alcance as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, através do poder de Deus, dos milagres e das maravilhas do Senhor. Então não é o Mauro, mas é o Espírito Santo do Senhor que está nesse lugar. Eu espero apenas ser um canal de bênção. Portanto, lembre de Cristo. Segundo ponto, falamos de se humilhar, agora vamos falar de orar. Entendemos bem a questão do ser humilde. E quando eu fiquei pensando, irmãos, essa questão de orar, esses dias eu conversando com um pastor, amigo, da nossa região inclusive, eu até fiz questão de marcar aqui, para eu não esquecer. Orar é a maneira de se relacionar com Deus, não importa o tempo. Por quê, irmãos? Quando a gente fala de orar, né, eu gosto de oração, eu venho orar aqui atrás, eu oro, eu vou lá para Bertioga, eu tenho meu lugar de oração, eu gosto de orar, eu consigo passar um tempo em oração, mas aqui eu estendi, tem que afetar todas as áreas da minha vida. Nicolás, a oração é a comunhão com Deus, é relacionamento com o Senhor. Entretanto, tem que afetar toda a nossa hora, entendeu, Bruno? Afetar toda a nossa vida, não parte da nossa vida. E por que eu estou falando isso de forma clara para vocês, irmãos? Porque ao conversar com esse pastor, ele falou: Mauro, eu não consigo passar muito tempo de oração. E aí eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, mas ele tem uma vida de intimidade com Deus, esse pastor. Ele tem uma vida transformada diante do Deus, diante do Senhor. E ele não gasta meia hora de oração. Mas ele tem vida. Ele tem relacionamento com Deus diário. O serviço dele facilita isso. Daqui um pouco ele está trabalhando e está conversando com Deus. Ele está fazendo as coisas e está falando com o Senhor, Isaías. Ou seja, o dia dele é se relacionando com o Senhor, com Cristo. Ou seja, adianta eu vir aqui, gastar meia hora, ou investir meia hora de oração, e a minha vida não mudar? Não adianta nada. Ou seja, é relacionamento, é muito mais do que a questão tempo de oração, meia hora, 40 minutos, uma hora, isso é muito bom, é muito válido, não estou desmerecendo, mas não tem validade se a sua vida não for transformada. Não tem validade o tempo que você gasta com Deus, se a sua vida continuar da mesma forma, não tiver mudanças, não tiver transformação, não é tempo de oração, que não adianta. Então eu aprendi aqui que esse orar é relacionamento com Deus, mudança de vida, transformação. Aí eu coloquei aqui Jeremias 29, 12 e 13. Então, se me invocareis, e ireis e orareis a mim,
e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. E aí o verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, tempo de oração, seja o que for, que seja de todo o seu coração, e você vai achar o Senhor. Se não for o tempo de oração, que você tenha uma vida de intimidade com Deus, conversando com Ele o dia inteiro, todos os momentos da sua vida. Óbvio que é muito bom você ter o seu particular com Deus, o seu momento de fechar a porta do quarto e lavar roupa suja com o Senhor, com o Espírito Santo. Isso é muito válido, é muito precioso. Não estou aqui de maneira nenhuma desprezando isso. E em Lucas 18:1 também diz o seguinte: orar sempre, sem nunca desanimar. Se fala aqui, orar sempre, sem nunca desanimar, é sinal, Zé, que orar também desanima. É sinal de que às vezes, faz anos que você está orando para alcançar uma bênção do Senhor, e você já desanimou. Mas não desanime, faça que nem o rei Ezequias, e a Bíblia diz que ele animou-se. Retoma a sua vida de oração, você vai viver em nome de Jesus os milagres do Senhor e as maravilhas do Senhor. Então não desanima, tenha relacionamento com Deus, da maneira que você entender que seja bom. Eu confesso que ao ouvir esse pastor, o meu conceito mudou um pouquinho sobre o ponto de vista da questão oração, porque eu achava que de fato nós tínhamos que ter tempo ali gasto de oração com o Senhor, e isso é muito bom, mas eu encontrei um que não consegue. Falei: Mauro, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação de ficar meia hora orando, 20 minutos, eu sou muito direto, sou muito reto ali, mas Deus não deixa de abençoá-lo, porque de fato ele tem uma vida de intimidade com Deus, que fique como exemplo para todos nós. Buscar a minha face. Terceiro tópico, buscar a minha face, irmãos, para mim, né? Buscar a face de Cristo não tem como ser diferente se a gente não ler a palavra de Deus. Se orar é de fato essa conexão da intimidade, o buscar a face aos meus olhos está muito relacionado com a leitura da palavra, e mais do que isso, outro dia em casa nós conversando, começo do ano o Nicolas recebeu lá alguns aplicativos de ler a Bíblia durante o ano, e eu desafiei ele, falei: filho, no lugar de você ler a Bíblia durante o ano todo, estude a Bíblia. Que a impressão que a gente tem, irmãos, quando a gente fala de estudar a Bíblia, é quando a gente tem o papel de vir aqui ministrar, de pregar, e não é isso. É de fato ter ali um dicionário bíblico, alguma coisa que te abra mais os olhos em relação a estudar a palavra. Você abrir um determinado livro e entender quem foi que escreveu, em que momento foi escrito, quem foi o autor do livro ali, qual era o objetivo de fato que o autor tinha em mente para tratar com as pessoas que ele estava ali destinando aquela escrita. Isso é muito gostoso, porque daqui um pouco a gente se vê dentro da história, Zé. Então é muito mais do que você falar: eu vou ler a Bíblia como um livro qualquer. Daqui um pouco a gente desanima, mas eu tenho certeza que se você acender a chama no seu coração e passar a estudar a palavra nesse sentido, você vai crescer muito mais, e você vai com certeza achar a face do Senhor. A sua oração vai ser muito mais rica, vai valer muito a pena. Daqui um pouco você vai sentir falta, como o corpo pede comida, o seu corpo vai pedir a palavra, porque você está estudando a palavra. É muito mais do que ler a palavra. E lá, para validar isso que eu estou falando, está lá em 2 Timóteo 3,
verso 16. Abre lá, por gentileza. Gostaria de ler esse versículo na íntegra. Eu marquei só uma parte dele aqui. 2 Timóteo 3. Eu vou ler o 16 e 17. O 16 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Olha que precioso isso, irmãos. Principalmente aos jovens, você, Pedrão, que ouve por aí, não, hoje é graça, é Novo Testamento. Olha o que a Bíblia diz: toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E tem muitas pessoas hoje presas ao Novo Testamento. Ah, velho, Antigo Testamento não. Irmão, se toda a Bíblia é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, como diz a palavra, para corrigir e instruir em justiça, leia a Bíblia toda, pratique a Bíblia toda. Ok, Isaías? Não é verdade? E olha só o verso 17, complementando o 16: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que maravilha! Então tenha esse desejo no seu coração, de você dar uns passos a mais esse ano, e estudar a palavra do Senhor. E aí vem, já falamos de se humilhar, de orar, de buscar a minha face, e de se converter dos seus maus caminhos. De fato aqui, transformação, novas atitudes. Então vai lá em Romanos 12:2. Quem é rapidinho de endereço aí, corre lá. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Então, não vos conformeis com este mundo, porque a gente é levado por tantas questões que o mundo coloca, que é novidade de vida, e está todo mundo fazendo, e faz parte, não tem problema nenhum. Mas ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ai, né? Louvado seja Deus, né? Porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. E isso, de fato, eu coloquei aqui como um meio da gente se converter dos seus maus caminhos. E aí, irmãos, chegando ao fim, nós temos aqui então as promessas do Senhor, nesse versículo. E olha só o que diz. Primeiramente, Lohane: eu ouvirei do céu. Quem está com o coração aberto aqui para orar essa noite? Você em casa está com o seu coração aberto para orar comigo aqui nessa noite? Então creia, o Senhor diz para você, pega aí como promessa do Senhor: eu ouvirei do céu. Ele se voltará para você nessa noite, em nome de Jesus. Isaías. E eu perguntei aqui, quem tinha pecado? Brinquei, eu sou o primeiro da fila. E é verdade, tenho pecados, tenho os meus erros. E olha a promessa do Senhor para todos nós essa noite: eu perdoarei, eu te lavarei. Você que está em casa, se sentindo às vezes acusado por Satanás, creia nessa noite de libertação.
eu perdoarei você. Não deixa Satanás levantar o dedo em riste. Hoje é noite de perdão. Eu perdoarei você, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus! Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Diz o Senhor nessa noite: eu sararei a sua terra, em nome de Jesus. Então viva os milagres e as maravilhas do Senhor, porque não é promessa do Mauro, é promessa do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. E viva o milagre, viva as maravilhas do Senhor. Eu sararei a sua terra. Louvado seja Deus. É isso que eu enxerguei, Isaías, em se tratando da história do rei Ezequias, da parte alta dele. Esse versículo para mim tem muito a ver, José, com esse fechamento. Semana que vem, se Deus nos der graça, a gente começa a falar de outras áreas da vida do rei Ezequias. Tem muita coisa boa. Como eu disse, é um livro que para mim vale a pena você ler em 2 Crônicas, ler em 2 Reis e ler Isaías, porque ambos os escritores têm visões diferentes ali, cada um trata de uma forma. Crônicas mais voltado para a reforma religiosa, Reis mais voltado para a reforma política, assim como Isaías. Então leia os três, pesquise, garimpe, que eu tenho certeza que vai valer a pena para o teu ano de 2022, para os seus projetos de vida, para a sua caminhada, para você viver os milagres e as maravilhas do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu encerro, quero orar com vocês. Crendo que, como eu disse inicialmente, essa palavra é do Senhor para nós. Ele está nesse lugar. Feche os teus olhos. Pai, quero te dar graça por mais essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com os meus irmãos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, por ter um dia entregue a minha vida diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por conhecer o Senhor e saber qual é o endereço certo, que é buscar o Senhor em meio às dificuldades e às lutas. Eu agradeço a Ti por ter Te conhecido, por ter entendido que o Senhor morreu por mim, por ter entendido, Pai, de que até mesmo antes de eu nascer, o Senhor já tinha uma proposta, não só para a minha vida, mas para todos aqueles que estão aqui, para aquele que está me assistindo em casa. Você é a criação do Senhor, foi o Senhor que te criou, te formou. Ele diz que Ele já te conhecia até mesmo lá no ventre da sua mãe. Então nós não viemos nesse mundo por acaso, foi o Senhor que nos colocou aqui, Senhor. E o Senhor já sabia que estaremos aqui nesta noite com certeza, para render graças a Ti. Então, Pai, eu creio que hoje é noite de milagre, é noite de transformação, é noite em que as Tuas maravilhas serão derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque se eu deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustentou, e o Senhor tem me sustentado a cada dia. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia. Como está escrito na Tua palavra, chegais, pois, confiadamente ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graças, a fim de ser socorrido no momento oportuno. Pai, hoje é noite em que o Senhor está nos socorrendo, está com suas mãos estendidas, com os Teus ouvidos desobstruídos. Segura, Pai, nas nossas mãos, que as nossas mãos possam estar segurando a Sua. E como o Senhor fez com o profeta Ezequias, que animou-se
Anima-nos, Pai, nessa noite. Anima nossa fé nessa noite. Reaviva nossa fé nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Nos dê força para continuar a nossa jornada e a nossa caminhada, Senhor. Porque nós queremos num Deus vivo e verdadeiro, que veio aqui para tratar conosco, nos fazer melhor nessa noite. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja qual for o problema, a dificuldade, o Deus que eu enxergo na história do rei Ezequias, é um Deus tremendo e poderoso, e que pode todas as coisas, pode mudar toda e qualquer situação, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de fazer conforme o teu querer, e a sua vontade nessa noite, Pai. O que eu te peço, em nome de Jesus, tem misericórdia de todos nós, e enche-nos com o teu poder, enche-nos com o teu poder, o poder do Espírito Santo do Senhor. O que eu quero pedir a Ti nessa noite é uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Enche-nos de poder e anima a nossa fé, em nome de Jesus, porque eu creio, Pai, que é noite de milagre, eu creio que é noite de maravilhas, é noite de transformação, é noite de bênção. Em nome de Jesus, eu mais uma vez te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com os meus irmãos, falando, pregando e anunciando a Tua palavra. E te peço desde já, Senhor, abençoa as demais lives da nossa igreja, abençoa desde já o culto de amanhã, nosso culto da família, através do anjo dessa igreja, reverendo Luiz, que seja também, Deus, mais um culto abençoado, poderoso, que o Senhor já esteja preparando o coração dos meus irmãos, que o Senhor já esteja aquecendo o coração daqueles que estão com medo de sair de casa, que esse ânimo traga os meus irmãos de volta a esta casa de oração, em nome de Jesus, para que amanhã possamos estar aqui, reunidos, Pai, para Te servir e adorar o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Continua trabalhando nesta igreja, Senhor, abençoa o culto da terça-feira de manhã, da terça-feira à noite, a quarta-feira à tarde da bênção, a sexta-feira culto de libertação, aos sábados, Pai, aqui com a moçada, aqueles que estão em casa, também da mesma forma derrama do Teu poder e da Sua porção sobre nós, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço e te glorifico por mais essa oportunidade. Assim seja. Amém. Obrigado, meus irmãos, obrigado por você que está em casa, aqueles que ainda irão nos assistir. Eu agradeço e espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e tenha aí te levado ânimo, força, coragem para a sua caminhada. Amém? Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Bom domingo a todos e até semana que vem, se o Senhor permitir. Valeu, obrigado.